Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estou aqui de coração a transbordar num horário que eu nem costumo trabalhar, porque este é o horário da família aqui em Portugal, mas para estarmos aqui com Marcos Piangers, eu sinto que compensa tudo aquilo que nós podemos receber neste momento aqui com Marcos. Marcos, muito obrigada por todo o trabalho, antes de mais, e por toda a disponibilidade em estarmos hoje aqui a partilhar um bocadinho sobre aquilo que nos apaixona, que é a parentalidade no caminho da evolução pessoal, do autoconhecimento. Então, boa noite a toda a gente que se for juntando aqui e, em particular, Marcos, é um prazer imenso. Eu não costumo estar nervosa nos podcasts, mas eu confesso que eu estou. Muito obrigado, Margarida. Fico muito feliz de receber esse carinho além mar, né? Quando a gente produz conteúdo na internet, e eu costumo dizer que eu não tenho nada para ensinar ninguém. Eu só conto um pouquinho das minhas histórias com as minhas filhas, o que eu aprendo com elas, com a minha esposa, com a minha mãe. Compartilho isso com o mundo e, eventualmente, a gente esbarra em pessoas tão doces e queridas como você. Muito obrigado pelo carinho. Todos vocês aqui, espero que seja uma conversa muito especial. Muito obrigada, Marcos. Só aqui para contextualizar, eu tenho uma filha de 4 anos e tenho agora uma de 5 meses, e eu comecei a beber todo o teu conteúdo na minha primeira gravidez, porque eu separei-me do pai da minha primeira filha na gravidez. Então todo esse legado também da mãe solo, foi assim algo que me tocou imenso, e eu tenho momentos, e como todas as mães e pais sabem, não é? Esse momento de prepararmos a chegada do nosso filho é das coisas mais importantes na nossa vida, e eu lembro-me de estar a integrar aquele teste positivo e ver os teus vídeos, Marcos, e estar assim, e mandar ao pai da Jasmine, que é a minha filha mais velha, e foi assim mesmo uma presença incrível que me trouxe muita segurança e muita esperança também nesse lugar da maternidade e da parentalidade, e tirar também um bocadinho da culpa às mães solteiras, não é? Que tu és filho também de uma mãe solo, então tudo isso que tu partilhaste foi assim algo que me iluminou para começar a minha jornada. Entretanto, formei-me como doula, comecei a atender mulheres, ou seja, toda a minha vida mudou com a maternidade, e realmente também te devo todo esse insight, toda essa abertura a este novo mundo, e começando por esse lugar tão nuclear, começando e acabando, porque eu sinto que é sempre ali que nós tocamos, que é no amor, não é? Então, aquele teu legado também de o poder do amor, o poder de dizer eu te amo, não é? E eu queria começar também aqui por esse ponto que eu sinto que é o mais importante. E uma das minhas principais perguntas, e hoje vamos receber aqui algumas perguntas pelo chat para quem estiver em direto, sobre esta relação de como os nossos filhos espelham também a nossa infância, e de como a cura que nós fazemos com os nossos filhos é uma cura com os nossos pais, e como esse amor que nós damos aos nossos filhos nos vincula também ao amor que recebemos. Então, eu sinto que nós vimos todos aqui de uma geração um bocadinho ferida nessa linguagem do amor das palavras. Possivelmente não tivemos os olhos nos olhos com os nossos pais, esse lugar do amor, e tu sentes que tu curas isso também ao sendo pai. Isso também é o dizermos conscientemente aos nossos filhos eu amo-te. Nós estamos a dizer também isso estamos a dizer também isso inconscientemente aos nossos pais, ou como é que tu sentes essa relação, esse legado, não é? Essa linhagem? É, essa espécie de fluxo, né? É um fluxo de amor que tenta encontrar o seu lugar na nossa existência e na existência dos nossos descendentes e antepassados. Eu gosto de uma frase que diz que todo homem diz o seguinte, que o trauma familiar é como um incêndio que queima as famílias. O trauma familiar é como se fosse um incêndio queimando as famílias, geração após geração. E todo homem, toda mulher que decide se virar, encarar as chamas e apagar esse incêndio, é alguém que traz
felicidade para os seus descendentes e paz para os seus antepassados. Porque existe algo que a gente vai passando para frente, geração após geração, uma espécie de raiva transgeracional, especialmente do ponto de vista do masculino, é uma raiva, e a gente já deve, todo mundo que está ouvindo deve se lembrar de pelo menos um homem que se comunica de uma forma raivosa e agressiva, e esse é o idioma, é a única emoção que é permitida ao homem, de forma que a gente vai ter um pai, um tio, um amigo, um colega que é violento, é competitivo, é agressivo. E o Carl Jung dizia que enquanto você não torna o inconsciente consciente, você é guiado por aquilo e vai chamar isso de destino. Você diz, foi o destino que quis assim, esse foi o meu destino, mas na verdade você está sendo guiado por algo que é inconsciente, que é um trauma, que é uma forma como você foi tratado, que é uma crença antiga que a sua família tinha, que passou de geração após geração. Adoro aquela história da mãe que cozinha todo Natal um frango todo amarrado, bem pequenininho, todo apertado, e a criança pergunta, por que você amarra assim, mamãe? Porque a vovó amarrava assim, daí pergunta para a vovó, por que você amarrava assim, vovó? Não, porque a bisavó também amarrava assim, daí pergunta para a bisavó, por que você amarra assim o frango, bisavó? Porque a panela era muito pequena naquela época. Ou seja, mudam as panelas e a gente continua repetindo uma crença sem perceber, sem entender por que a gente se comporta daquele jeito. Então eu fui criado por uma mãe incrível, uma mãe completa, como todo ser humano, cheia de defeitos, mas incrível, que me inspirou profundamente. E para cada situação que nos acontece, cabe a nós escolher qual caminho que a gente vai responder. Um caminho de ressentimento, de raiva, de rancor, ou um caminho de aprendizado e entendimento, o que aquilo pode me fazer evoluir, porque em geral a gente evolui nos momentos mais difíceis da vida. A gente aprende a ser melhor profissional quando a gente é demitido, quando a gente quebra a nossa empresa. A gente aprende a ser melhor marido quando a gente se separa. A gente aprende a ser melhor pai quando a gente eventualmente tem alguma relação com os nossos filhos que colocam em xeque aquela nossa conexão. E aprende a ser melhor filho quando você tem filhos, né? Quando você percebe que é muito difícil e que sua mãe eventualmente vai embora. Aquela pessoa que me cuidou e que abriu mão dos seus próprios sonhos para cuidar de mim, eu percebi em algum momento que ela podia desaparecer a qualquer momento, e que assim como eu tenho que aproveitar os momentos com as minhas filhas, eu tenho que aproveitar os momentos com a minha mãe. Eu tenho que aproveitar os momentos com as pessoas que eu mais amo nesse mundo. É um passeio de 80 verões, é um passeio curto de 80 verões, mas que ao mesmo tempo pode ser degustado, aproveitado, celebrado, se a gente souber viver. E como que a gente aprende a viver? Quando a gente faz esse caminho de olhar para dentro, entender os nossos traumas, as nossas crenças, por que eu acredito nisso, por que eu me comporto desse jeito, por que eu tenho esses gatilhos, e fazer esse caminho para fora, de abertura, de dizer, eu abro meu coração para que outras pessoas possam entrar, para que outras pessoas me conheçam como eu realmente sou, e se me aceitarem como eu realmente sou, posso chamar essas pessoas de família, de amigos. Então esse é um processo muito doído, porque ninguém quer fazer esse processo. Se abrir é um processo muito doloroso, porque os outros vão ver as suas vulnerabilidades. E olhar para dentro também é muito doído, porque você vai ver não só as suas falhas, os seus gatilhos, os seus traumas, mas também vai ver as falhas da sua mãe, vai ver as falhas dos seus antepassados, vai ver que algumas coisas que eles passaram não foram boas, não foram positivas, e você vai ter que curar isso. Então é muito corajoso um homem, uma mulher que se vira para esse incêndio, que diz assim, eu vou apagar essas chamas, porque não é nada fácil fazer isso. É mais fácil passar adiante os traumas, passar adiante esse incêndio, para as próximas gerações resolverem, mas é muito corajoso alguém que diz assim, não mais, agora não, sou eu a pessoa que vou apagar esse incêndio. E são pequenos incêndios que a gente apaga na nossa geração e que tenta reconectar com esse amor familiar. Os estudos da epigenética contam que se você tem uma ratinha mãe que tem uma filhinha, e essa ratinha mãe ela enche essa filhinha de beijo, esse beijo ele é passado adiante, esse carinho ele é passado adiante. Mas eventualmente tem ratinhas mães que não demonstram afeto pelo filho. E esse filho ele tem uma dependência, ele cresce com uma carência afetiva. Mas é muito interessante que quando trocam-se essas crianças, né? Trocam-se esses ratinhos filhos,
essas filhinhas, ratinhos, trocam de mãe, a ratinha, mesmo aquela que não recebia amor e que não ia passar amor adiante, quando ela recebe amor, ela percebe que aquilo é algo bom e passa adiante para suas filhas, mostrando que, eventualmente, a gente vai encontrar seres humanos que receberam amor e vão passar amor adiante, mas também seres humanos que receberam agressão e violência e abandono, mas que têm então a coragem de dizer, eu vou tentar fazer diferente, né? Eu vou tentar passar amor, eu vou tentar passar aquilo que eu não recebi, e esse é um movimento muito doído, muito complicado, mas que quando realizado, ele muda tudo para a sua descendência. Sem dúvida, e eu sinto que todos nós estamos aqui nesse processo mesmo de curar a nossa criança para poder escolher mais conscientemente com os nossos filhos, não é? E eu também queria muito trazer aqui esta dualidade entre não desiludirmos os nossos filhos, com essa visão perfeita que eles têm de nós, não é? E muitas vezes nós, como adultos, também ainda temos essa visão perfeita dos nossos pais e depois é que começamos a perceber que se calhar eles também são humanos e têm também essa perfeita imperfeição, não é? E que essa dualidade faz parte. Então, como é que nós jogamos aqui com estes dois lugares de não desiludir os nossos filhos e eu ouvia-te a falar muito sobre isso, de sermos os heróis efetivamente que os nossos filhos consideram que nós somos, sem nos sentirmos culpados pelas nossas falhas, não é? Assumirmos também as nossas falhas. Então eu sinto que há aqui uma grande dualidade entre não desiludir e não nos culpabilizarmos, não é? Não... Sim, mas eu não vejo como uma contradição. Ok. Não sei se você assistiu os filmes do Super-Homem. Não, acho que não. O Super-Homem, ele é um herói, né? Que pode voar e os filmes antigos com Christopher Reeve ainda, ele fazia até voltar o tempo voando ao redor da Terra. Mas o Super-Homem, ele tem falhas. O Super-Homem, ele fica fraco em alguns momentos com Kryptonita. O Batman tem falhas. O Homem de Ferro tem falhas, ele morre. O Homem de Ferro nos Vingadores morre. O Thor tem falhas também. Os heróis, eles têm falhas. Eles são heróis porque eles se superam. O heroísmo não é perfeito. O heroísmo é justamente aceitar as nossas falhas, reconhecer as nossas falhas e superar as nossas falhas. O heroísmo está em dizer assim, eu sou falho, mas amanhã vou ser um pouquinho melhor. Desculpa, filho, gritei. Desculpa, filho, fui ausente. Desculpa, trabalhei demais, não estava com você. Desculpa, faltei na sua apresentação. Desculpa, estava no celular enquanto você queria minha atenção. Desculpa, mas amanhã eu vou ser melhor. Eu vou melhorar um pouquinho. Eu estou aprendendo com você. Obrigado. Porque mostrar a nossa imperfeição é ensinar através da imperfeição. É ensinar que a imperfeição é natural e que essa criança não vai crescer perfeita. Ensinar através da imperfeição é dizer para os nossos filhos, eu te aceito do jeito que você é. Papai tem defeitos, mamãe tem defeitos. A gente está aqui também aprendendo, mas a gente tem virtudes, vontade de acertar, vontade de fazer o certo. E essa nossa vontade de superar as nossas limitações, os nossos problemas, os nossos traumas, esse é o nosso ato de heroísmo. É isso que é ser herói. É a gente encarar as nossas imperfeições e superá-las. Eu tenho uma amiga que é uma das maiores especialistas sobre autocompaixão. Ela estudou com Martin Seligman, que é um dos fundadores da psicologia positiva e que estudou depressão por 30 anos nos Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia. E ele conta que um dos gatilhos para a depressão é essa imagem de perfeição de todos. Ou seja, a gente percebe um aumento na depressão juvenil hoje em dia por uma rede social que mostra apenas a perfeição. Todo mundo está feliz, todo mundo está viajando, todo mundo tem uma vida dos sonhos, todo mundo tem o quarto dos sonhos, a aparência dos sonhos. Isso aí, a rede social nos faz, então, acreditar. E assim, a autoestima, especialmente das meninas, fica muito prejudicada, e assim a gente tem um alto índice de aumento de suicídios entre meninas. Ou seja, essa ideia de que o pai é perfeito, de que a mãe é perfeita, é uma ideia que traz para os nossos filhos também muita ansiedade. Esse filho ele vai ficar ansioso por não conseguir alcançar a perfeição que o pai e a mãe demonstram ter para o filho.
Mas não é assim que a gente educa. A gente educa através do nosso heroísmo diário, de mamãe teve que trabalhar hoje demais, desculpa. Papai teve que viajar, desculpa. Papai infelizmente tem esse comportamento, talvez herdado do próprio pai, talvez herdado de algum sinal dos antepassados que faz o papai comunicar assim de forma tão agressiva. Desculpa, desculpa. Eu vou melhorar, eu estou melhorando. E os filhos vão junto com a gente, percebendo que é um caminho, é um processo, a vida é assim. Eu posso cair, mas o bonito é se levantar. Eu posso comemorar um gol, mas também chorar numa derrota. Eu vou ser feliz no casamento, mas eu também vou superar o divórcio. Eu vou ser feliz numa promoção no emprego, mas eu também vou curtir, abraçar a demissão, abraçar o ruim que me acontece, aceitar e abraçar as coisas ruins, aquelas que são indesejáveis na vida, abraçar, porque elas são minhas melhores amigas, elas me ensinam tanta coisa, elas me constituem uma pessoa melhor. E eu sempre digo isso, as pessoas se perguntam por que eu sofro, por que eu estou sofrendo tanto? Eu digo porque você vai ajudar muita gente depois. Depois você vai ajudar muita gente. A minha mãe sofreu muito, e agora ela ajuda muitas pessoas, através do que ela me ensinou. Então, eu sofri o abandono do meu pai. Por que me abandonou? Eu posso ficar parado num ambiente de ressentimento, ou eu posso dizer assim, foi para isso, para passar adiante, para ensinar as pessoas, para incentivar outros homens a participarem, para me conectar com homens que abandonaram, para eles, quem sabe, se desenvolverem numa possibilidade de serem pais melhores. A vida é longa, todo dia é possível você mudar a sua atitude, sempre há tempo de conectar com seus filhos, não importa a idade que seu filho tem, se você se esforça, você pode ser um bom pai, um pai conectado. Então, essa mensagem que eu trago é uma mensagem que veio do sofrimento também, mas é uma mensagem que veio do sofrimento não de um ponto ressentido, mas de um ponto que abraçou a dor, que abraça a dor e diz, vamos lá, o que eu tenho que aprender com isso? Quem que eu posso ensinar? Quem que eu posso ajudar depois de passar por esse sofrimento? Isso é absolutamente incrível e é mesmo esse lugar de mostrar essa vulnerabilidade aos filhos, daí ser um caminho tão profundo para nós próprios como pessoas, não é? E os filhos serem esses gatilhos que vão acionar tudo da nossa linhagem e as maiores vulnerabilidades nossas de trás, porque realmente eles convidam-nos diariamente a encarar essa, essa nossa vontade de fazer tão bem, mas a nossa impossibilidade de só estar nesse lugar da perfeição, porque é mesmo essa dualidade. Então também desmistificar aqui esse lugar do pedido de desculpas aos filhos, ainda que a minha filha se vir para mim, as desculpas não se pedem. E quando ela me diz aquilo, eu fico assim, oh meu Deus, as O que desculpas ela quer? evitam-se. O que ela quer dizer com isso? Eu não entendi. Diz porque aqui, não sei se no Brasil vocês costumam dizer isso, mas normalmente aqui nós dizemos as desculpas não se pedem, as desculpas evitam-se, no sentido que nós devemos evitar cometer um erro para depois pedir desculpa. E ela ouviu isso e num momento em que, sei lá, eu fiz alguma coisa que me arrependi com ela e disse-lhe à filha desculpa e ela disse-me, oh mãe, as desculpas não se pedem, evitam-se, não é? E é aquelas coisas mesmo que nós ficamos, olha, de frente. Eu acho interessante essas diferenças culturais que aparecem nas palavras, né? Porque se você acredita nessa frase, né? As desculpas não se pedem, né? As desculpas, elas se evitam, né? Você vai ter um comportamento que vai ser, claro, talvez mais atento, talvez tentando acertar mais, mas não é uma frase que contempla o erro, né? E é tão importante abraçar o erro, tão importante aceitar que às vezes a gente erra, tão importante às vezes conversar com os nossos filhos sobre como que a gente pode fazer então, filho? Como é que a gente pode fazer? Porque toda vez que você não toma banho, e eu peço uma vez e você não vai, eu peço duas e você não vai, eu peço 10 e você não vai, acontece uma coisa dentro do papai que o papai sente vontade de gritar, para quem sabe agora você ouvir. E aí você fica triste, como é que a gente pode fazer? Quem sabe você não toma banho, então, quando o papai pedir pela quinta vez, ou pela primeira, quem sabe, ou na segunda, ou na terceira. Então vamos criar aqui um combinado para que eu não precise pedir desculpas, né? Um combinado para que eu não exploda e você não fique triste comigo, e aí não se construa
essa relação, mas eu gosto muito da ideia de conversar com os nossos filhos, né? Eu tenho viajado o Brasil e o mundo, conversado com pais, né? Então, um pai uma vez me disse que não se sentia preparado para ter filhos, porque não, o pai dele era um pai muito incrível e ele achava que nunca conseguiria ser igual ao pai, né? E ele acabou tendo um filho e acabou tendo um filho atípico, um filho com síndrome de Down. E ele chorou me contando isso, chorou, porque ele disse que foi muito mais difícil do que ele imaginou. Que ele já se sentia despreparado. Agora, despreparado para cuidar de uma criança que era uma criança que tinha uma peculiaridade, tornou ele ainda um pai mais inseguro. E por muitos anos ele não conseguiu conectar com o filho. Mas aos poucos, até ele falou que assistindo meus vídeos e vendo a minha paternidade, ele disse, poxa, eu fui entendendo que é simples. Eu fui entendendo que é simples, que eu só precisava observar, que eu só precisava abraçar, que eu só precisava conectar, que eu só precisava conhecer o meu filho, aceitar o meu filho e festejar junto com o meu filho. A gente está vivo juntos, ele ter vindo daquele jeito. E aí ele me contou que ele foi criando pequenos rituais com o filho. Então toda sexta-feira é ele que leva na escola. E aí todo sábado eles vão brincar, né, no parque. E aí foram pequenos rituais que foram reconectando ele com o filho dele. E aí o filho dele, que antes só falava mamãe, 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 passou a falar também papai, papai, papai. Ou seja, essa abertura de coração, como é que eu faço para... Né, como é que eu me abro aqui para entender esse ser? Como é que eu percebo que o meu filho ele não é um... Como é que eu posso dizer assim? Não é um ser pronto, assim como eu também não sou um ser pronto. Como é que a gente pode se entrelaçar, né? Como se a gente fosse duas plantas e as nossas raízes compartilhassem nutrientes, né? E um outro pai me contou esses dias num evento, um homem forte, grande, que lutou no exército por alguns anos, então um homem forte e bruto, e um homem que perdeu o pai muito cedo, então que sentiu muita falta de ter um pai. E o filho dele, olha que interessante, vem muito parecido com o pai. Muito parecido com o avô, né? Parecido com o pai que ele perdeu. E, eventualmente, aquele filho, ele brinca com o pai, e o filho disse para ele, pai, às vezes eu noto que você tem bastante trauma, né? O filho falou para o pai. E esse pai me contou, chorando também, que o filho às vezes pega ele, eles estão vendo um filme no sofá, e o filho, pequenininho, pega a cabeça do pai, põe no colo dele, e faz carinho, e dá beijo, e diz assim, meu filhinho, pro pai. O filho se comportando como o pai que o pai não teve, que o pai perdeu. Então, assim, é muito bonito quando a gente percebe que não é a gente que vai ensinar, que não é a gente que vai abastecer o nosso filho com todo o nosso conhecimento, que nós somos perfeitos e somos donos desse conhecimento e nós lemos todos os livros de parentalidade, então temos tanta coisa. Não, é um processo muito mais de troca do que de mão única. É um processo muito de ouvir também, muito de aceitar também, muito de conversar e combinar também. Uhum. E eu sinto que realmente, sem dúvida, e a dificuldade em celebrar os nossos filhos está nessa responsabilidade. Eu sinto que às vezes há um peso inerente à responsabilidade que nos impede simplesmente de entrar numa troca e numa celebração. A celebração é essa troca, esse convívio, não é? Mas às vezes também sinto que isto tem muito a ver com o facto das famílias serem cada vez mais nucleares e haver menos aldeia, não é? Quase como se tivéssemos de ser nós e as mães solteiras ou mãe e pai mais afastados dos avós, dos tios, dos primos, não é? O facto de estarmos um bocadinho afastados da restante aldeia dá-nos aquela ilusão de que se o filho é mal educado a culpa é nossa, se nós temos a responsabilidade não é? E eu sinto que as mães então devem sentir imenso isso, não é? De que alguma coisa, os olhos são postos nas mães, apesar de toda a sociedade ter também uma grande educação nos nossos filhos, não é? Então eu sinto que às vezes me impede muito de celebrar simplesmente a minha filha e de estar nessa troca, porque realmente há aquele peso inerente a tem de ser eu, temos de ser nós a fazer alguma coisa, não é? E felizmente agora numa segunda experiência
estou numa família incrível, com um pai também super presente, o pai da minha primeira filha também entrou super presente a partir dos 2 anos na vida dela, então houve aqui muita cura feita em várias frentes e sinto que aumentámos um bocadinho essa rede, ainda que eu sinta que é mesmo importante abrirmos a essa celebração, e a celebração é um lugar da vida, não é dessa sobrevivência, de termos de assegurar todos os pilares dentro dos nossos filhos, não é? Eu sinto que às vezes esta busca da parentalidade consciente é como se tivéssemos de ser nós a sustentar a vida toda às nossas costas, não é? Mas os filhos são do mundo, não é? Então isso é que nos permite depois entrar numa celebração, entrar tipo, vou só curtir isto também e ser criança também com ele, não é? Nesse lugar do adulto integrado que se permite celebrar, descontrair, entrar na vida para além da sobrevivência, não é? Mas eu sinto que às vezes nós, não sei se também por traumas de infância que nos ligam a essa insegurança, a essa necessidade de controlo, que depois refletimos isso numa parentalidade, não é? Eu sinto que é preciso ser um filho seguro para depois ser um pai e uma mãe também mais seguros, não é? Que não têm medo de voltar à infância, à sua e à dos filhos. Sim, sim, concordo. Você ia falando, eu ia pensando em tanta coisa que a gente pode conversar assim, né? Quando você fala isso. Em primeiro lugar, a parentalidade solo, ela é da minha mãe, por exemplo. Eu sei que não é o seu caso, mas a parentalidade solo das mães e de alguns pais, ela parece pesada porque ela não foi feita para ser feito sozinho. Ela é pesada para uma mãe que tem que cuidar dos filhos sozinha, porque o marido está trabalhando, e é pesado para um pai que cuida sozinho, é pesado, muito pesado para uma mãe solo, que no Brasil são 11 milhões, e a gente tem muitos desses casos, né? Porque não foi feito, não é algo, não é uma prática que deveria ser feito sozinho. E a gente acabou criando essa sociedade que não só ela é individualista, não só ela nos levou a não conhecer nossos vizinhos, como também considera a criança menos pessoa. A criança não é cumprimentada, a criança não é contemplada, as coisas são arrancadas da mão da criança, a criança é sempre motivo de briga, de reclamação, ou seja, a criança é um ser menor. Se a criança fizer tudo aquilo que os adultos fazem, se comportar como um adulto se comporta, e reclama, que grita, que briga, a criança é uma má educada. E não existe criança mal educada, porque a criança está sendo educada, existe adulto mal educado, e isso existem muitos, mas essa criança, ela precisa de atenção, carinho, e como você disse, ela precisa de segurança. E essa segurança, me parece, ela vem das famílias estendidas. Ela vem de entender que a mamãe teve que sair agora para trabalhar, mas eu estou com a vovó. Aí a vovó, ela está dormindo, mas eu estou com o vovô. Aí o vovô não... Ah, mas o papai está aqui chegando daqui a pouquinho. Ah, mas o papai não está... Mas eu tenho a vizinha aqui do lado. Ah, e tem o vizinho e tem um outro amigo. Essa ideia de aldeia, aquilo que sempre nos fortaleceu por milênios. Toda criança é nosso filho. Todo adulto é meu irmão. Todo idoso é minha mãe. Essa ideia de que... Tem um ator muito famoso no Brasil, chama Wagner Moura. Ele conta que ele cresceu numa comunidade, e ele dizia que toda mulher era mãe dele. As mulheres diziam, vá almoçar, daí ele entrava numa casa e almoçava, vá dormir, ele entrava noutra casa e dormia, todas eram mães dele, então ele tinha uma sensação de segurança, toda essa aldeia cuida de mim, né? Eu quando crescer posso realizar qualquer coisa, porque eu tenho a segurança, eu quando crescer eu vou ser a segurança da aldeia também, eu vou ser o cuidador dessa aldeia, então esse processo também de amadurecimento e transição, e isso só vem de fato dessas famílias que têm a capacidade de criar esses ambientes de afeto, e cada vez mais a gente tem menos desses ambientes, e cada vez mais a gente trata a criança como se não fosse um ser, uma pessoa que merece respeito. Então a gente tem aí um desrespeito profundo pelos pais, pelas mães e pelas crianças. E por que isso acontece? Porque não dá dinheiro.
Hum, Você não coloca dinheiro nenhum quando você amamenta seu filho. uhum, Você troca fraldas e esse é um trabalho de graça, não cresce o produto interno bruto do seu país. Então, a sociedade tem desprezo. O que é uma criança? Seja alguém na vida. O que você quer ser quando crescer? É isso que a gente pergunta para a criança, porque aí sim ela vai ter algum valor. Quando ela tiver uma capacidade de produtividade econômica, financeira, aí ela vai ter valor. A gente fica perguntando para a criança o que ela vai ser quando crescer. Cresça logo, menino. Estude bastante para ser alguém na vida. Ou seja, ser alguém na vida, a gente fala para a criança, porque aí ela consegue trazer dinheiro. E o dinheiro é a única coisa que tem importância nessa sociedade. Um pai amoroso não tem importância porque ele tem que se afastar do trabalho, porque ele não aceita promoção, porque ele tem que faltar numa reunião, então ele não tem importância, ele não vale nada, esse pai. Essa mãe que cuida essa mãe solo, essa mãe que está lá amamentando e trocando fralda e culpada, dando comida para o filho e lavando a louça e cuidando da casa, não tem valor nenhum, porque não dá dinheiro, não movimenta a economia, então você não tem valor, você mãe não tem valor, você pai não tem valor, e você criança não tem valor. Só que, sinceramente, a coisa mais valiosa da nossa sociedade é a chegada de uma criança. E se a gente fala daquele provérbio africano, é preciso uma aldeia para criar uma criança, a gente precisa lembrar que o contrário também é verdadeiro. É preciso uma criança para criar uma aldeia. A uhum, criança é o futuro da aldeia. A aldeia só existe se existir criança. Então, esse desprezo, essa má educação que a gente tem com as crianças, ela se reverte contra a gente. Ela cria esse mundo cruel. A gente diz muitas vezes, né? Preciso ser cruel com meu filho, porque o mundo é cruel. E eu digo o contrário. 2 vezes eu digo o contrário. 2 vezes. Primeiro, você tem que ser amoroso com seu filho, porque o mundo é cruel. Porque ele vai ter a segurança no seu ninho de enfrentar esse mundo cruel. E a segunda vez que eu digo é: o mundo é feito por pessoas. Nós fazemos o mundo, ou seja, nós somos cruéis. E é tempo da gente dizer não mais, não mais. O mundo não vai ser mais cruel. Na minha empresa, a licença vai ser estendida. Na minha empresa, mulheres são respeitadas, mães são valorizadas, crianças são bem-vindas. Na minha empresa, na minha família, no meu prédio, no meu bairro, na minha cidade, no meu país, famílias são aplaudidas. Um homem que cuida, ele é considerado mais homem. Uma mulher que ficou pelo filho, ela é valorizada, ela é considerada. Ou seja, a gente precisa também discutir essa ideia de mundo cruel. A uhum. gente precisa discordar da ideia que o mundo é um lugar cruel, porque é a gente que faz o mundo. Uhum, sem dúvida, sem dúvida. E é mesmo isso, eu amamentei 3 anos e meio a minha primeira filha, agora estou em amamentação exclusiva e tenho a sorte de ter criado um trabalho, a sorte e também a escolha de ter dito que não a esse lugar de abdicar dos filhos para ter de trabalhar e consigo fazer essa união, não é? E sinto que isso é um privilégio que devia chegar a todas as pessoas se assim quisessem, não é? Então, como é que nós podemos, ah, de alguma forma, no nosso dia a dia, e sinto que eu já fiz a vitória neste sentido, porque a minha filha acabou de conhecer mais uma vizinha que chegou aqui e saiu da escola e foi brincar com a vizinha, portanto é isso. E eu dizia para o meu marido: olha, é isto que nós precisamos, não é? E temos uma bebê e tantas vezes temos desafios entre gerir a energia de uma e o sono da outra, e é isto, é ela ter outra criança a entrar aqui para casa e a ser levada também para esse mundo que ela precisa de nutrir, não é? Então o que é que nós podemos fazer no nosso dia a dia para fazer esse chega de estarmos sozinhas na maternidade, chega de termos famílias nucleares, casais que não se conseguem encontrar porque é um ou é outro que está com a criança, não é? E eu estou a passar também por esse desafio agora, de que apesar de irmos conseguindo criando alguma rede, é muito esta solidão que se vive na criação dos filhos, e isso traz um peso que não nos permite desfrutar e curtir disto, não é? Então, o que é que nós podemos fazer no dia a dia, de pequenos detalhes que vão desconstruindo isso? Pode ser começar por falar com os vizinhos, não é? Pode ser o que é que nós podemos fazer na nossa aldeia para começar
a retomar esse, essa organicidade de todos são os meus pais, é tão pacificador, é tão curador dentro de nós, sentir que qualquer adulto nos apoia também na criação dos nossos filhos, e para mim é tão fria também aquele lugar. Uma vez eu estava numa esplanada e via uma mãe aflita com a alimentação da criança, que a criança não queria comer e a mãe gritava porque o filho queria comer, e ela estava, eu costumo dizer, os pais que batem nos filhos estão a pedir ajuda, é um pedido de ajuda. Quando um pai bate num filho, o pai está a pedir ajuda a outro adulto e não há ninguém, não é? Então, e eu até dizia ao meu marido: opá, achas que vamos lá, tipo, dizer alguma coisa, não é a situação que estamos a ver? Mas depois há aquele lugar de, opá, se calhar vamos ser mal interpretados, não é? E fui-me embora de coração partido, porque realmente aquela mãe ficou a gritar com a criança, que a criança não queria comer, e a criança aos gritos a ser forçada a comer. Ou seja, onde é que está essa sensação de a minha filha é cuidada por todos os adultos, eu nas minhas dificuldades sou apoiada por todos os avós e por todos os outros pais, não é? Você fala sobre um grande desafio social, né? Uhum, Porque políticas públicas ajudam bastante. A gente tem países que têm licença parental estendida de mais de um ano. Então, esse pai e essa mãe vão ter a tranquilidade de estar cuidando daquela criança. A gente tem países que, além da creche que você leva o seu filho, existem creches comunitárias, ou seja, mães e pais que cuidam da criança de todos as outras famílias, uma vez por semana. Então, são 7 famílias, os filhos ficam na casa de uma pessoa de noite, para que os pais tenham alguma tranquilidade em dias diferentes. Então, de novo, a gente vai criando essa ideia de aldeia, essa ideia de comunidade, né? A gente tem países que colocam creches para crianças ao lado de asilos, porque nós também abandonamos os idosos como sociedade, porque, de novo, o idoso não tem valor monetário, não tem valor econômico, joga ele num asilo. E alguns países juntam asilos e creches para que idosos possam interagir com crianças, e crianças que querem atenção, têm a atenção dos idosos que também querem interação. Então, constituem ali de novo essa reconexão com a ideia de aldeia, né? Acho que conversando sobre esses assuntos, trazendo a ideia do respeito à mãe, respeito ao pai, respeito à criança, discutindo o quão importante é que a gente continue tendo filhos, porque a previsão é que a população mundial diminua num futuro muito próximo, né? A gente vai ter menos gente na Terra, cada vez menos gente na Terra. Imagina que horror, cada vez menos criança na Terra, cada vez menos risada na Terra, cada vez menos abraço na Terra, né? Então é importante a gente relembrar que o sentido da nossa existência não é a economia. Não é a economia. O sentido da nossa existência é a poesia, o abraço, o carinho, os filhos, a família, a comida e a bebida ao redor de uma mesa, a risada, o choro. Esse é o sentido da gente estar aqui, esse é o sentido desse passeio. Talvez a humanidade acabe mesmo, mas a gente vai ter deixado uma marca muito bonita nesse período que a gente passou por aqui. Uma marca muito feia também, mas uma marca linda. A nossa humanidade é uma coisa maravilhosa que passou por essa terra. E eu espero que dure bastante, eu espero que a gente tenha bastante criança ainda na nossa frente, mas para isso a gente precisa respeitar e valorizar essa criança e valorizar esse pai e essa mãe. uhum. E aí eu sinto muito que é esse lugar de, vendo esse amor, eu sinto que é honrando esse amor desse centro da mesa, desse centro da família, não é? É que nós podemos trazer firmeza a isso. Eu sinto que às vezes há muito esta dualidade de como é que eu imponho limites e amando, não é? Esta gestão entre a autoridade e o amor, mas quando nós estamos profundamente enraizados no amor, essa verticalidade está lá, essa autoridade não é ameaçada, não é? Então eu sinto que é reconectando também com essa visão do valor inerente à criança, da educação presente ali, independentemente
do que quer que eu faça, não é? Quando eu reconheço essa poesia e essa beleza na humanidade, não há nada que eu faça que não seja num bom sentido, no sentido de lhe passar, ainda com os meus erros, de lhe passar essas lições, essas aprendizagens, não é? Então, também libertar um bocadinho essa artificialidade de pôr limites quando eles já lá estão, quando nós delimitamos a humanidade nesse amor, não é? Duas coisas aconteceram comigo. Eu viajo muito. Eu vi esses dias uma propaganda que eu gostei, que era de uma companhia aérea que deu desconto de 25% para os passageiros comprarem uma nova passagem aérea a cada choro de uma criança no avião. Então foi o único choro, o único avião que o choro das crianças era um bem-vindo. Os passageiros aplaudiam, aê, chorou uma criança, daí eles ganhavam mais descontos nas próximas passagens. Mas, de novo, né, a relação com a economia. A gente só aplaude quando gera um benefício monetário. Você vê como é o pensamento econômico. E uma outra coisa que eu estava no aeroporto esses dias, e uma pessoa pediu foto para eu tirar foto com ela, e eu fui tirar foto, e quando eu vi, eu tinha furado a fila, e ficou para trás uma senhora, e eu disse para a senhora, perdão, senhora, eu furei sua fila sem perceber. E ela olhou para mim e disse assim, não, 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 pode ficar na minha frente, porque todos os dias eu tento fazer uma gentileza para as pessoas que eu encontro. E hoje não é nem 6 horas da manhã e eu já fiz a minha primeira gentileza. Muito obrigado, você me ajudou a bater a minha meta. Uau! Aquela senhora, ela foi tão gentil que ela não só fez uma gentileza, como fez parecer que eu que fiz uma gentileza para ela, por ter ajudado ela a bater a meta diária de gentileza que ela tem. Quando você tem essa postura, quando você percebe isso, você caminha buscando como que eu posso ser gentil, como que eu posso ser gentil, eu posso ser gentil. E, eventualmente, você vai esbarrar numa mãe numa esplanada precisando dessa sua gentileza. Eventualmente, você vai esbarrar numa avó com uma mala pesada precisando da sua ajuda. Eventualmente, você vai esbarrar numa criança que precisa de alguma orientação porque está perdida ou está com algum desequilíbrio emocional. Então, você precisa estar atento para essa gentileza. E é assim que a gente muda as coisas. As pessoas dizem, mas por que eu vou ser uma pessoa boa se existem tantas pessoas ruins? Mas é assim, é sendo uma pessoa boa. O mundo é cheio de pessoas boas. Se você não consegue encontrá-las, é com você. Seja uma. É isso, completamente, Marcos. Olha, eu estou assim mesmo de coração cheio. A Jéssica diz-nos aqui, se quiserem ir colocando perguntas também aqui no chat. Eu estou em casa com os meus 2 filhos e amamentem também, amamento aos 2. Tem sido extremamente desafiante pela solidão. Então, novamente, eu sinto que isto é algo que nos afasta e que traz um peso tão grande à parentalidade, esta solidão. Então, também, eu sinto na minha primeira experiência, eu muni-me dos círculos de mulheres, de rodas de amamentação, onde havia outros bebés a amamentar, coisa que eu nunca via, não é? E também isto muito de não trazer ao público e depois nós não vemos e não temos representatividade nas nossas experiências. Então, também aqui eu sinto que essa beleza e essa poesia é muito o lugar feminino da humanidade, não é? E que a parentalidade também traz. Só que esta repressão toda do feminino, também muito por uma visão muito patriarcal, este lá é muito. Eu notei muito isso, este tabu de amamentar em público. Eu amamentei muitos anos e continuo a amamentar e faz parte do nosso dia a dia. Acho que não há um sítio onde eu não tenha amamentado pela dinâmica normal, não é? Se eu tenho uma filha ao colo e a pedir é normal, mas eu sinto que isso vem muito nesse tabu da sexualidade, no tabu da beleza, não é? Da criatividade, da criação. Agora pensa comigo, se uma empresa decidisse criar um ambiente para todas as funcionárias amamentarem, ter uma creche dentro da empresa, né? Ter um espaço de amamentação em conjunto. Se a gente tivesse também a possibilidade de falar sobre esses assuntos em universidades corporativas. Imagine que você vai trabalhar numa empresa, imediatamente você tem ali um vídeo, uma aula
para falar sobre paternidade, sobre maternidade, sobre amamentação, sobre como isso tem que ser naturalizado, sobre como isso tem que ser respeitado. Se a gente conseguisse criar alguns sistemas, e o meu trabalho é nesse sentido, eu presto consultorias para empresas que me perguntam por que eu estou perdendo a força de trabalho feminina, elas têm filhos e não querem mais voltar para a nossa empresa, uma multinacional que fatura bilhões, me perguntando isso, e eu disse, mas vocês têm um espaço de amamentação? Vocês têm um espaço de creche aqui dentro? Ah, não, porque não tem como botar uma creche aqui. Mas tem o fumódromo, um lugar de fumar, vocês têm, né? Onde as pessoas podem fumar cigarro, tem. Onde a pessoa pode amamentar, não tem. Só daí você já começa a perceber a diferença do valor da sociedade, né? Porque tem que comprar, o cigarro tem que comprar, né? Tem dinheiro ali envolvido. Cuidar de uma criança é muito, muito, muito mais valioso. E a gente percebe ainda como algo que não tem valor na nossa sociedade. Então, imagina a mudança que as políticas públicas, claro, mas eu sempre acho que as empresas podem fazer diferente. Sem esperar a política pública. A empresa ela pode se esforçar para fazer um pouquinho melhor, ter um espaço de amamentação, fazer um treinamento para os seus funcionários, levar um espaço de creche, de escola mesmo, no seu espaço corporativo, falar sobre paternidade, sobre masculinidade, para que os homens percebam a sua importância madura como cuidadores de si mesmo e dos outros numa sociedade. Então, essa discussão ela precisaria muito assim, vir para o meio das pessoas, porque para fazer um restaurante, a gente precisa fazer um monte de curso. Para fazer um restaurante, a gente precisa tirar um monte de carteirinha e de autorizações. E são negócios mais fáceis de tocar do que a criação de um filho. É muito assustador que quando chega uma criança, o pai e a mãe às vezes não sabem de nada, e a sociedade não ensina nada, e ninguém fala sobre isso, porque é algo que de fato não tem valor monetário e, portanto, não tem valor social. É importante que a gente traga isso para as discussões do dia a dia. Uhum. E que nós próprias mães, não é? Respiremos muito nessa energia de eu estar a amamentar é estar a fazer a coisa mais importante no meu dia, não é? Porque às vezes há também essa sensação da mãe, fogo, não fiz nada o dia inteiro, amamentei o dia inteiro, não é? Ou muito aquela. Eu ainda li agora um post que falava sobre isso de a minha mulher não fez nada e eu fiz tudo, ou seja, naquele lugar de que o pai trabalha ou o pai está na dinâmica de casa e a mulher está simplesmente sentada a amamentar, mas reconhecer eu acho que a parentalidade nos traz mesmo este a reconhecer o valor daquilo que aparentemente não, aquilo que parece que não é nada é tudo, não é? Margarida, desculpa eu voltar de novo na questão econômica, mas um homem, ou uma mulher, tanto faz, mas uma pessoa que sai de casa, e aí ela treina uma corrida, e aí ela pega uma esfera de couro e ar, e ela chuta essa esfera, e ela acerta essa esfera num quadrado com rede, e ela faz 3 vezes isso, e ela é muito bem remunerada por fazer isso, por jogar futebol, por pegar uma bola e jogar futebol. E todo mundo, olha só o que ele conquistou, olha o que ele conseguiu fazer, ele ganhou um troféu, ele botou uma bola num quadrado com as redes, e ele chega então em casa e vê a mulher cuidando do filho e diz, minha mulher não fez nada o dia inteiro. E eu olho para ele e digo, quem é que não fez nada o dia inteiro? Quem é que não fez nada o dia inteiro? É engraçado, porque a gente só percebe valor quando aquilo tem um reflexo econômico. É muito triste que a gente tenha ainda essa visão, porque quem não fez nada, na verdade, é a gente que está respondendo e-mail, e que está fazendo reuniões que não chegam a lugar nenhum, e que está preenchendo um Excel e vendo qual parte do Excel. Ah, não, porque faltou um 0 aqui, 003. Isso é nada. Amamentar uma criança, criar uma criança, cuidar dessa criança, botar a criança para dormir, isso é tudo. É absurdo que a gente não consiga
visualizar isso. Sem dúvida, e sinto mesmo aqui o meu astral também a subir em tudo o que eu faço como mãe, não é? Que nós também precisamos de nos recordar disso, que todas as mães e os pais sintam esse poder imenso da ação, de manifestação, de criação ao pé dos filhos, não é? E temos aqui também umas partilhas, sem dúvida, que o quebrar de padrões de educação também nos isola do resto da sociedade que nos pressiona e nos julga. Também muito esta questão do julgamento, tal e qual, aqui o pai está a aprender aquilo que nunca viu. Ele congela muito com algumas situações da parentalidade, sim. Aprender o que nunca vimos ser feito, não é? E nós estamos a ser os primeiros, mas eu sinto que aqui é muito, nós guardamos essa informação dentro de nós, não é? Nós guardamos, eu sinto que há uma chama dentro de nós à procura daquilo que aparentemente nunca viu, mas que está gravado na nossa linhagem, na nossa humanidade, não é? Assim como a mulher no parto, nós podemos nunca ter visto um parto e estamos muito distantes, aquilo acontece lá longe, não é? Fechado, às vezes nem os pais assistem, mas a mulher quando vai fazer aquilo segura de si, ela faz, mesmo sem nunca ter visto. Amamentar a mesma coisa e cuidar a mesma coisa. Eu sinto que é muito este lugar de recuperar essa segurança em nós de que isto está em mim, ainda que a sociedade tenha fechado as portas e que isto esteja a acontecer, cada pessoa dentro de sua casa a bater mal com o relacionamento, com a amamentação, com a sexualidade pós-parto, com o trabalho e os filhos, ainda que isto esteja tudo, cada um na sua casa de porta fechada, isto, essa luz que nos guia é algo que vai além desta sociedade que fez isso dessa forma fechada, não é? Então isso está lá, é muito esta confiança de que essa sabedoria está lá, ainda que estejamos todos à porta fechada, não é? Uhum. As tarefas, assim, Aqui no Brasil, desculpa, você quer ler mais algum? Por favor, estava só Margarida. aqui a dizer as tarefas, o simples facto de dizer amo-te, filho. Sim, esta questão novamente de dizer amo-te, filho, não é? É essa simplicidade, e eu tenho essa questão com o meu pai, não é? Tenho muito isso. Eu perdi a minha mãe quando era pequenina, aos 5 anos, e depois congelei muito com o meu pai, e a minha maternidade também, eu ver o meu pai a ser tão carinhoso agora com as minhas filhas, é, é um lugar assim dual, no sentido de eu vejo-me ali refletida, mas ainda assim parece que saltou a minha geração, mas está a ir em diante, não é? É aquilo que diziam, vai em diante, e cuidarem dos nossos filhos é cuidarem de nós também, não é? É tão curadora a linhagem poder se encontrar aqui e trazer esse amor, essa sabedoria. Às vezes são os netos que curam. Uhum. Os netos são maravilhosos também, né? A avosidade tem essa capacidade de transformar o coração de um homem em uma manteiguinha. É tão bonito quando isso acontece, quando um homem se torna sensível, né? Mesmo, talvez não com os filhos, mas na avosidade, né? Depois de um tempo. A vida é longa, né? Como eu gosto de dizer, a vida é longa, sempre nos dá chance. Sim, e aqui trazer essa permissão para o homem também recordar essa sensibilidade em si, não é? Porque sem dúvida que um filho pede essa sensibilidade e esse lugar feminino dentro de cada ser humano que cuida, não é? Então também haver essa permissão, hum, para o homem se sentir também cada vez mais seguro nessa vulnerabilidade, nesse expressar de eu não sei, eu preciso, não é? E uma coisa que eu estou a aprender muito agora nesta minha nova maternidade da segunda filha é muito esse dizer o que é que eu preciso. Olha, eu preciso de ti agora aqui, este é um momento crítico, eu não posso ficar sozinha agora aqui, não é? Então esse expor também, eu não consigo fazer tudo sozinha, eu preciso de ti agora aqui, eu preciso, não é? E esse pedir, não é? O pedir ajuda, que os pais possam pedir e que as mães possam pedir, e eu estou sempre a dizer ao meu marido: o antídoto para a exaustão é a união, tipo, vamos estar unidos nisto. Há uma birra, o antídoto para aquilo é nós estarmos unidos, não é? E isso é a dificuldade entre adultos também, quando se ativa essa ameaça, essa sobrevivência, não virarmos costas dentro da nossa própria casa, não fecharmos as portas uns aos outros, que eu sinto que é muito isso. Até o próprio castigo, não é? De vai para o teu quarto, ou... É verdade, é verdade. Eu acho que a gente fala idiomas diferentes, né?
Homens e mulheres são treinados em idiomas diferentes mesmo, né? Como se falasse alemão e japonês, é muito difícil a gente entender o que o outro está falando. A mulher, em geral, ela é criada numa situação de controle e medo. Dizem para as meninas, não dança, não saia com essa saia, não saia com essa roupa, é perigoso aí fora. Então, medo, 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 medo. Essa mãe, muitas vezes, ela vai ter medo também, porque contaram para ela que o mundo é um lugar muito perigoso, ela vai querer proteger ou super proteger o seu filho, ela vai querer fazer tudo pelo seu filho, ela não vai deixar o seu filho fazer nenhuma coisa perigosa, não suba aí, não encoste, não mexa na louça que você vai quebrar e vai se cortar, não mexa não suba no sofá, não suba nesse muro, não pegue nesse galho, pode ter uma farpa entrar no seu dedo, tudo é proteção, tudo é proteção, o mundo é um lugar perigoso. É um idioma, é uma crença. O homem tem um outro idioma que contam para ele, que é, ele não pode ter medo de nada. Ele é homem, ele tem que agredir, ele tem que brigar, ele não pode ter nojo de nada, ele tem que comer o que vê pela frente, ele tem até uma ligação meio escatológica, com eu vou provar que eu sou homem se eu bebo coisas ruins e se eu como coisas ruins, eu provo então a minha masculinidade. Eu não posso ter medo, eu não posso ter nojo, eu não posso ter alegria, eu não posso ter tristeza. Porque o homem não chora, o homem não pode estar triste. Qual é a linguagem que ensinam para o homem? Só a raiva, 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 raiva. Agressividade, grito, briga, competitividade, violência. A gente se abraça, nós homens, pode olhar, quando a gente encontra um amigo, a gente não só se abraça amorosamente, a gente se bate. A gente faz assim, e aí, cara? Tudo bom, cara? A gente se bate. Nosso momento de afeto e muitas vezes nós homens a gente tem que beber álcool, beber cerveja, beber um vinho para poder abraçar nossos amigos amorosamente, beijar nossos amigos na bochecha e dizer eu amo você, cara. Eu te amo Tigajo, amo você. Sabe, amo ter você por perto, obrigado por me ajudar, tenho problemas e a gente chora, mas só nos é permitido quando a gente está alcoolizado fazer tudo isso. Ou seja, são dois idiomas completamente diferentes que quando a gente não está dormindo, porque chegou uma criança, que quando a criança está birrenta, porque ela está com seus problemas também, e quando o marido está trabalhando demais, a esposa está dormindo de menos, e quando a esposa tem que fazer tudo sozinho, o marido não entende nada. Como é que vai resolver se a gente fala dois idiomas diferentes? Se eu falo japonês, você fala alemão. Se eu aprendi uma língua a minha vida toda que você não entende e você aprendeu uma língua a sua vida toda que eu não entendo. Como que a gente vai ser um casal assim? Como que a gente não vai ir cada um para o seu quarto e mandar o filho de castigo para um outro canto da casa? Certo? Então é por isso que é tão importante fazer primeiro esse caminho. Por que eu falo só assim? Por que eu falo só assim? O que aconteceu comigo que eu só falo desse jeito? O que eu acho que eu estou fazendo com a minha vida, com a vida dos outros? Quem sou eu? Por que eu respondo desse jeito? Por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Por que eu sou assim? E aos poucos a gente vai dizer, eu não preciso ser assim, eu não preciso ser assim, eu não preciso ser assim. Eu posso ser diferente. Agora vai chegar uma criança, agora eu vou ser de acordo com o que essa criança me apresentar à vida. E esse é o nosso papel. Ser de acordo com o que esse ser nos apresenta à vida. Como é que é agora? Ah, eu tenho que ser calmo, com esse aqui eu tenho que ser calmo. Com esse aqui eu tenho que... E aí eu entendo a minha esposa como também um ser que tenta se comunicar e que só fala eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tudo que a minha esposa me fala é eu te amo, mas eu ouço eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. E tudo que o meu marido me fala é eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu ouço eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Porque a gente fala idiomas diferentes. E a gente precisa, você está me dizendo que me ama, que bom. Que bom, eu também te amo. Deixa eu ver como que eu posso falar isso e que você entenda. Eu tenho que descobrir como que eu digo isso e você entende que eu te amo. E a gente vai achando, eu te amo, eu te amo. Agora a gente se... eu te... E agora com a criança, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Agora você entende? Que bom que a gente se entendeu. Aí vira isso que você está falando, esse time. Esse time que nos momentos de crise é a nossa união. A gente vai lidar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, tudo certo? Vamos descobrir como é que faz aqui. Estamos falando a mesma língua, né? Incrível, incrível. Sinto que é mesmo isto e espero que levem mesmo para os momentos de crise só recordar disso, ok, todos aqui estamos em busca desse amor, não é? Estamos todos, então se nos começarmos a dar uns aos outros, vamos começar a encher também
essas reservas internas, não é? E aqui a Ana diz: Jéssica, solidária contigo, mãe a sol de uma menina de 7 anos, hoje percebo que a solidão partiu muito de mim, também que me isolei. Quando me quando me. Isto aqui, não, quando me disponibilizei a comunicar e a socializar. Tenho só isto aqui. Oi? Estava tapada aqui a pergunta. Quando disponibilizei a comunicar e socializar com os outros, as coisas começaram a mudar. Só me apercebi disto há 2 anos. O pedir e procurar ajuda é tão importante. Sim, porque às vezes também, e eu sinto que os pais também falam disto, que a mãe não os deixa entrar, não é? Que a mãe também, nessa linguagem da defesa, face ao medo, fecha aqui as possibilidades ao pai também de poder errar, não é? De poder. E eu agora aprendi muito a abrir mão dos filhos também para os pais, e quando eu me sinto nesse lugar de agora devia ser eu, mas se for eu a agir, eu vou estar em contrariedade porque eu precisava estar a fazer uma coisa por mim ou precisava estar a fazer outra coisa, eu tenho sempre isto presente. E isto é um tesouro que eu estou a dar à minha filha. Dar-lhe o pai, entregá-lo ao pai é um tesouro que eu lhe estou a dar. Então, sempre que eu estou nesse lugar de eu própria me isolar, de eu própria, eu é que sei, eu é que faço, só eu é que consigo fazer isto, não é? Muito na energia ferida também do feminino, não é? Reconhecer esse tesouro, não é? E Marcos, tu tinhas um filme, um vídeo que dizias: o nosso tesouro nós sabemos onde está, não é? E o nosso tesouro nós sabemos onde está, na família e também na partilha desses tesouros que nós somos uns para os outros, não é? Então a mãe também se poder abrir reconhecendo esse presente que está a dar a ambos, não é? A ponte mãe e a ponte filho e pai, não é? E o pai saber esperar, eu É, sinto que é muito importante também a energia do pai esperar e a mostrar-se aberto a que a mãe estenda esse caminho para o pai entrar, não é? Porque é tão fusional esta bolha mãe-bebé que é preciso também o pai estar naquela paciência do eu estou à espera, eu estou à vossa espera, não é? E a mãe dizer, ok, tu és um presente que está aqui à nossa espera, não é? E isto é muito curador para a família. Eu sinto que só assim é que a relação de casal também pode, de casal ou de parentalidade, na dinâmica que estejam, pode se tornar mais coesa, não é? perfeito, perfeito. Exatamente isso. Uhum. Não Muito sei bonito. se querem aqui O que acrescentar. você fala. A minha esposa é uma dessas, assim, que foi muito generosa. Ela sempre abriu espaço para que eu participasse, né? Eu sempre digo que também tem que partir da mãe. Uhum. Um pai participativo, ele dificilmente vai conseguir participar. Não tem incentivo social nenhum. Os amigos dizem para ele não participar. A sociedade diz para ele não participar. No Brasil, a licença paternidade é de 5 dias apenas. 5 dias para um pai cuidar da sua criança, que acabou de chegar no mundo. Só 5 dias. Então, socialmente, ele não tem nenhum incentivo. Biologicamente, esse ser aí também se construiu longe do cuidado, né? A química do care, do cuidado, do autocuidado, para então a gente poder cuidar do outro, também não está bem estabelecida nesse homem, pelo contrário, né? Ele acha que se cuidar é algo que não é masculino. E aí, ainda por cima, a mãe não deixa ele participar, aí, mesmo que ele não quer mesmo, aí que ele não vai participar mesmo, né? Se a mãe quer fazer tudo sozinho, porque só ela consegue fazer, deixa que eu faço, você não sabe fazer nada mesmo. E, infelizmente, esse homem ele não tem nenhum incentivo, né? Uhum, uhum. O meu Então, trabalho é justamente tentar até falar um pouquinho das partes boas, da beleza da criação de filho, de como é bonito para o homem curtir essa vida com os filhos, para que alguns homens despertem para essa beleza. Porque o homem, ele só ouve coisa ruim. Ah, vou ter filho, meu Deus, e aí agora vou ter que pagar um monte de conta, eu vou ter que trabalhar mais, e aí as crianças chorando, eu tenho que trocar de carro, e eu vou ter que trocar o apartamento, e, e eu tento falar Mas você também vai virar um super-herói, cara.
Você também vai ter uma menininha te abraçando de manhã cedo, vestida de pijama. Vai ter também um menininho dizendo, papai, me joga para cima e dando gargalhada com você. Então tem coisas tão bonitas, tão lindas nesse processo que às vezes a gente esquece. Uhum, sem dúvida. E essa reconexão é essa beleza da vida, não é? É isso, é mesmo essa a sabedoria é ver essa beleza, sem dúvida. E a Jéssica diz-nos: eu pedi ajuda sempre ao pai, o pai salvou-me quando tive depressão pós-parto. Não foi fácil o nosso primeiro filho, o parto, a amamentação. Eu lembro-me de pensar como é que me podem ter abandonado. Muito esta sensação também das mães, não é? Afastei-me da minha mãe, só quando comecei a fazer terapia é que a relação melhorou. Uhum. Poder ver aqui também essa rede na terapia, não é? E é tão importante quando nós embatemos também aqui numa realidade que nos pede para ver uma beleza que nós na correria do dia a dia nunca nos habituámos a ver, e depois um filho chega assim, tipo, olha, vê toda a minha beleza e nós já estamos obstruídos com a velocidade lá fora, e depois isto parece-nos tudo muito lento, não conseguimos ver essa beleza nesta lentidão, nesta demora, neste Eu progresso. vou, eu vou trazer de novo para a questão econômica. Olha que interessante. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. É um dos mais deprimidos do mundo. E é um país em que o burnout é diagnosticado como uma das principais causas de afastamento do trabalho, né? E aí, o que que acontece? Se eu tenho dor de cabeça, eu sei o que fazer, né? Eu tomo um comprimido para dor de cabeça. Se eu corto o dedo, eu sei o que fazer, né? Eu ponho um band-aid porque cortei o dedo. Ou seja, a gente sabe o que fazer quando acontece algo externo. Mas quando trata das emoções, a gente não sabe o que fazer, a gente não é letrado, a gente não é alfabetizado nas emoções, e a gente não sabe como lidar com uma depressão pós-parto, por exemplo. A gente não tem uma rede para apoiar essa mãe, e muitas vezes o marido nem sabe o que é depressão pós-parto, a família nem sabe o que é depressão pós-parto, e tem mais um fator. A ansiedade, o burnout e a depressão, o que que ela faz? Afasta as pessoas do trabalho, ou seja, ela vira improdutiva. E se vira improdutiva, pelo amor de Deus, temos que resolver isso aí. Taca uns remédios aí nessa pessoa. Ao invés de realmente avaliar, diagnosticar o problema, a gente quer resolver a questão de uma forma alopática. E é Uhum. tão importante que a gente traga essas conversas, essas discussões e esses descansos, essas terapias, essas conversas para o casal, para as famílias e para a sociedade em geral, porque tudo isso, de novo, não tem valor econômico, fica escondido. Fica escondido. Deixa a mãe em depressão lá e a mãe não sabe o que fazer e muitas vezes realmente a gente se sente sem rede de apoio nessas situações. Então é tão importante a gente valorizar esses processos, a gente entender esses processos e a gente se alfabetizar nesses processos que atingem tantas pessoas e que são tão fundamentais para a gente continuar existindo, né? Existindo como uma sociedade que confia uns nos outros, que cria bem as crianças e os adultos. Uhum. E os adultos, sim. E muito para mim tem sido chave este lugar do autocuidado, mas na versão de cuidarem de mim, não é? Que o autocuidado seja me permitir que cuidem de mim, não é? Não que eu tenha de ir cuidar também de mim, mas que eu me abra a que cuidem de mim, não é? E a terapia é isso, é que eu permitir-me ser cuidada por outra pessoa, não é? Porque só assim é que nós também temos mais para dar, para cuidar dos nossos filhos. Eu adoro a questão económica, nós estamos em processo para olhar a beleza dos nossos filhos, sim, 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 sem dúvida. É muito esta. E sinto que isso é também a reconexão com a vida dentro de nós, e a reconexão com a vida dentro de nós é a reconexão ao nosso nascimento, à chegada à vida, não é? Nós chegamos aqui, nascemos, não é? E ver essa beleza é também na relação com os pais, na origem da nossa vida. Ver a beleza da vida é desde a sua origem, não é? Então. Eu sinto que os filhos trazem, e para terminarmos fazendo novamente este paralelismo, os filhos trazem um convite também a curarmos a relação com os nossos pais. Eu sinto que der por onde der, nós vamos olhar para os nossos pais de outra forma. Então, se nós pudéssemos ter aqui assim alguma direção, alguma forma de sermos cuidados também enquanto filhos, o que é que nós podemos fazer para compreender mais os avós, porque depois às vezes também é esta coisa de
essas feridas da nossa infância se ativarem, ficam ativadas porque os avós deseducam ou os avós passam por Hum. cima de nós para coisas que nós não concordamos, então onde é que nós nos rendemos a essa beleza de virmos todos uns dos outros e a esse sucesso da vida, não é? Que é estarmos aqui todos, felizmente os que estamos, não é? E ligarmos ao todo. Então, como é que nós curamos também um bocadinho a relação com os nossos pais quando nos entregamos à parentalidade? Marco Aurélio, o grande imperador romano, filósofo estoico, ele recomendava às pessoas a respirarem fundo e imaginarem que perderam tudo. E ao fazerem esse exercício, perceberem o quanto tem valor, né? Aquilo que eles têm. E hoje em dia a psicologia positiva chama isso de visualização negativa. Quando você está bravo com a sua esposa, pensa que imagina a sua vida sem ela, né? Você acha mesmo que sua esposa fez por mal, né? Que seu marido fez por mal? Ele é uma pessoa boa, você escolheu viver com ele, né? Certamente ele tem a melhor das intenções, ele só está com um idioma errado. O mesmo digo os pais. A gente não controla como o nosso pai é, a gente não controla como o nosso pai se comporta, a gente não controla o que o nosso pai fala. A gente não controla como o nosso filho é, a gente não controla o que o nosso filho faz e a gente não controla o que o nosso filho fala. Mas tem uma forma de inspirar o nosso filho a se comportar de determinada maneira quando nós formos velhos, que é tratando bem os nossos pais. A forma como você trata o seu pai, a sua mãe, vai ser uma sugestão para o seu filho de como ele vai te tratar quando você for avô, quando você estiver na sua velhice. É a única coisa que você controla. Você não controla o seu pai, você não controla o seu filho. Você controla você. A forma amorosa, gentil e agradecida como você trata a sua mãe vai ser uma sugestão para o seu filho, uma indicação, uma inspiração para o seu filho de como ele vai te tratar. Quando você entende isso, você também percebe, opa, a única coisa que eu controlo é como que eu vou tratar bem o meu pai, como que eu vou ser compreensivo nas seus comentários, como eu vou perdoar alguns das suas falhas, porque eu quero ser perdoado. No futuro eu quero ser perdoado, eu quero que as minhas filhas me olhem e digam, era um velho todo atrapalhado, mas era querido. Ele errou um monte de coisa, mas a gente te ama. Sabe? Eu quero isso. E eu quero dar essa sugestão, eu quero dar essa inspiração para as minhas filhas. Olha só como a vovó é importante, olha como a vovó é querida, olha como a vovó fez coisas boas. É uma forma da gente passar adiante essa gentileza, da gente exercitar essa gentileza. Tem uma frase que eu adoro de um guru chamado Ram Dass, e ele diz assim, se você se acha um ser iluminado, experimente passar 7 dias com a sua família. Completamente. É muito mais difícil. Se você for para o Tibete e meditar por um ano, é mais fácil do que passar um Natal com toda a família reunida, cada um com um trauma diferente, um idioma emocional diferente, cada um trazendo todos os seus problemas ali para aquela mesa de Natal. E cabe a nós, a única coisa que a gente controla é a nossa resposta ao que nos acontece. Então, cabe a nós exercitar a gentileza, o perdão, o afeto, a compaixão, o amor, a explicação de, olha, é assim que acontece, a vida é assim, cada um tem o seu momento, o seu caminho, a gente está tentando melhorar também, assim que a gente ensina através da única ferramenta que a gente tem, que é o exemplo. Eu sempre digo que a única forma de disciplinar os nossos filhos é tornando eles discípulos. E eles já querem ser nossos discípulos, eles já querem nos imitar em tudo. Então, aproveitar isso é entender que o único jeito de educar os nossos filhos é sendo educado. O único jeito de fazer os nossos filhos serem gentis é sendo gentil. Ou seja, a gente não tem que educar os nossos filhos, a gente tem que nos educar. E essa é a única forma de educar os nossos filhos. Sem dúvida, sem dúvida. E esse lugar da intimidade, não é? Essa iluminação é na esfera da intimidade, não é? Então é muito mais íntimo estar
na relação com a família é muito a mesa de Natal é um convite à intimidade muito mais profundo do que afastarmos todos, não é? Do que fecharmos as portas novamente e irmos para outro país ou irmos para a montanha, não é? Então aqui eu sinto que é muito esta convite à intimidade. Os filhos convidam-nos a sermos íntimos, a termos finalmente uma relação íntima na nossa vida, que é daquilo que nós fugimos tantas vezes para não sermos íntimos de nós, não é? Então, com parceiros, nós dizemos adeus e siga ao próximo. Os filhos ficam lá. Portanto, se há alguma relação que nos convida à intimidade sem possibilidade de fuga, eu sinto que são os filhos. E muitas vezes nós queremos fugir disso e pomos essa barreira à rigidez, à educação como uma barreira. E isso impede-nos de os celebrar, impede-nos de realmente vivermos essa celebração que é pôr filhos no mundo, não é? Interessante isso que você falou, muito bonito isso. Realmente o filho talvez seja a única vez que alguém nos propõe uma relação realmente íntima, em que você vai ter que olhar para dentro do seu comportamento, do seu passado, do seu pai, da sua mãe, dos seus traumas. E isso muitos pais não querem fazer. Preferem viver uma vida de correria, uma espécie de gincana, de levar o bebê para a creche, da creche põe no berço, e do berço dá para babá, e da babá dá para a avó, para a sogra, porque aí ele não precisa participar dessa relação íntima, para que ela não precise olhar para dentro dela e perceber seus traumas e seus gatilhos e seus erros e as suas virtudes também, né? Os seus potenciais. A gente acha muito perigoso olhar para dentro desse espaço, que é um espaço tão secreto, que é um espaço tão pouco observado. Então a gente aceita continuar não pensando em nada, só evitando esse relacionamento íntimo. E olha só como é desafiador, porque tem uma criança, um bebezinho, um dia inteiro olhando para você, e mamando e te olhando, e te dizendo, e aí? Não vai ter relação íntima? Não vai ter um momento da gente olhar bem para dentro? Você não vai fazer esse caminho? Você não vai construir comigo um vínculo de verdade? Ele fica ali e te olhando, te olhando, te olhando, né? Só te dizendo assim, é uma relação, mãe, é uma relação, pai. É a gente olhando para dentro, você olhando para dentro, eu tô aqui desamparadamente querendo me relacionar com você. E muitas vezes a gente fazendo isso, de passar o bebê para frente, dizer a babá cuida e a avó cuida e vai para a creche, vai para a escola, e daqui a pouquinho ele já se forma, aí ele já vai trabalhar, aí eu nem... Ai, que bom! É um ser estranho que chegou na minha casa, e aí eu consegui, ao longo dos anos, empurrar ele para um lado e para o outro, e que bom! Eu não criei vínculo. Mas uma pessoa sem vínculo, assim como um patinho que nasce, já segue a primeira coisa que ele vê se movimentando, a criança passa a vida em busca desse vínculo, a vida. E se não foi você, pai, ele vai buscar num amigo, e se não for num amigo, vai ser numa rede social, e se não for numa rede social, vai ser nas drogas, e vai ser num outro relacionamento abusivo, e vai ser nas outras pessoas, num amigo que trata essa criança, esse jovem mal. Porque não teve vínculo, ele vai passar a vida inteira procurando esse vínculo, e é assim que a gente cria um ser humano quebrado, quando a gente não se permite participar dessa relação íntima que você falou, essa proposta, a gente não aceita essa proposta de relacionamento íntimo, profundamente íntimo, né? Com os nossos filhos. Muito bonito isso que você falou. Sem dúvida, sem dúvida. É mesmo este o lugar de nos abrirmos a dizer sim à única relação que realmente nos vai levar profundamente ao lugar visceral, não é? E a mulher começando logo pelo parto. É para conhecer aquela pessoa, eu passo por me ver por dentro, não é? Eu passo por me ver os órgãos cá fora, não é? Então é realmente esse convite a essa intimidade e eu sinto que no fundo nós estamos a fugir dessa potência que está aí, é o medo do sucesso e aí é o medo da vida também, o medo do sucesso. O sucesso, eu cada vez sinto mais isto, que o sucesso na vida é o encontro com essa intimidade e com essa vulnerabilidade, só que nós mascaramos o sucesso de uma coisa muito fora, muito gloriosa, para não ver a verdade do sucesso, que é vulnerável, que é íntimo, que é muito esta noção de que o verdadeiro sucesso na vida é construir uma relação íntima, construir uma coisa profunda que passa por nós e que se encontra com o outro, não é?
Mas para fugir desta luz, nós vivemos sempre no outro lado, na sombra disso, que é tudo para fora. O sucesso é o dinheiro, o sucesso. E também é isso, é o outro lado. Mas há a outra esfera. Mas quando o outro lado não é visto, essa domina de uma forma É, descontrolada, não é? Então é tudo à volta da economia, porque isso é uma parte do sucesso, mas há a outra parte da, da intimidade, e só nessa intimidade é que nós podemos trazer também a criatividade, e é a criatividade que vai gerar ideias, negócios, não é? Mas que a economia venha do lugar da criatividade por uma comunhão profunda e íntima comigo e com os outros, não é? E aí eu sinto que o dinheiro será a favor das escolas, nos é, trabalhos. exato, exato. Como eu sempre acho assim, a economia e o dinheiro está aqui para que a gente tenha uma vida feliz. Mas algumas pessoas se permitem ou se colocam num lugar de profunda infidelidade para manter a economia. Você é profundamente infeliz para que a economia continue funcionando. O que eu quero dizer com isso é que abraços, beijos, fraldas e amamentações não entram no sistema de preços. Quando você sai para trabalhar a pé, não entra no sistema de preços. Quando você bebe água de um rio limpo, não entra no sistema de preços. Quando você respira um oxigênio limpo, não entra no sistema de preços. Mas se eu poluir esse rio e você precisar comprar água, entra no sistema de preços, aumenta o PIB. Se eu poluir o seu ar e você tiver que comprar oxigênio e todas as criancinhas e adultos saírem de casa com oxigênio, entra no sistema de preço, a economia cresce. Ou seja, não podemos achar que a economia tem que estar funcionando, mesmo que todo mundo seja infeliz, porque a economia serve para que a gente seja feliz. No artigo de abertura da revista Forbes, aquela que conta os bilionários do mundo, no 1917, o primeiro editorial da revista Forbes, escrita pelo Forbes, o fundador da revista Forbes, ele diz uma frase que eu acho maravilhosa: empresas são feitas para gerar felicidade, não montanhas de dinheiro. Empresas são feitas para gerar felicidade, não montanhas de dinheiro. E às vezes a gente chegou num ponto que a gente acha que a função de uma empresa é gerar montanhas de dinheiro. 1 trilhão, 2 trilhões, 4 trilhões, quincalhões. Não é isso. A gente precisa entender que a economia serve para que a gente seja feliz. E essa é uma troca de percepção, uma troca de visão, de atenção no mundo, que é urgente a gente fazer isso, porque tem muita gente muito triste no mundo, muita gente muito frustrada e ressentida no trabalho, desengajada, deprimida, ansiosa no trabalho. E o trabalho é uma parte linda da vida, é uma parte maravilhosa da vida, é uma parte deliciosa da vida. E não pode ser assim, tanta gente infeliz, triste e desconectada daquilo que faz, né? E é uma forma da nossa geração arrumar isso para inspirar as próximas. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. E também havia muito essa passagem, não é, que tu dizias que quando vamos trabalhar, vamos dizer que vamos fazer aquilo que nos nutre, aquilo que nos dá vida, aquilo, e só assim é que vale a pena. Eu só deixo a minha filha nesta hora porque vale a pena para me construir, senão não vale a pena. Fiquem com os filhos, não é? Não há como, é mesmo esta visão de que é o que é que me vai aprofundar, o que é que me vai ligar mais a esse sucesso inevitável da vida, da presença em mim, não é? Então, só a partir dessa criatividade, dessa visão da criação, é que realmente nós podemos prosperar, trazendo a economia a nosso favor e trazendo realmente a organização a nosso favor, não é? Os pilares em que a sociedade se rege, não é? Então a Jéssica ainda nos diz aqui, eu quando nasci como mãe comecei exatamente a pensar sobre isso, o que era o sucesso, sim. Sem dúvida, sem dúvida. E vermos os nossos filhos, é isso, é a criancinha de pijama, a criancinha que nos vê como um porto seguro, a criancinha
reconhece ali, eu posso ser tudo o que eu sou e ser celebrado, isso é o derradeiro sucesso. E ela aí vai ser mais criativa e vai prosperar mais e vai fazer, lá está, que a comunidade, que a economia sirva essa felicidade, sem dúvida. Não sei se mais alguém quer acrescentar aqui alguma coisa. Os meus pensamentos nunca tiveram tão alinhados com aquilo que dizem. Que bom, que bom, que bom, Jéssica. Marcos, não sei se querias trazer mais alguma questão para fecharmos. Eu queria só, e acho que é mesmo uma inspiração profunda também a tua história e este lugar de para nos ligarmos um bocadinho a como filhos, não é? E eu sei que tu penso que conheceste o teu pai biológico numa sessão de autógrafos do teu livro. E como é que nós conseguimos ver os nossos pais nesse lugar? Curar essa ferida do abandono em nós para nos permitirmos manter-nos abertos a eles, não é? Porque a intimidade é uma questão de abertura. E como é que nós, nesse adulto defensivo, abrimos espaço a começar a abrir, não é? Abrimos espaço, passa a redundância, mas é mesmo esse lugar de como é que eu mantenho um adulto aberto face a todas estas questões, a esses julgamentos que falavam aqui, a essa pressão, dar a nossa felicidade em troca da economia, como é que eu me mantenho aberta perante esses traumas que me fizeram recuar na vida, perante essa ilusão que eu criei do que era o sucesso ou não, não é? Como é que curamos essa ferida do abandono, repondo essa sensação de sermos sempre amadas e amadas e por isso estamos disponíveis para vincular, disponíveis para aprofundar. Essa é a grande questão da psicanálise. Estamos discutindo isso há décadas, né? A grande questão a criança ela é muito narcísica, né? A criança é ela, é eu. Então ela se percebe como uma protagonista do seu filme, né? E parte do amadurecimento é a gente entender que a gente não é o protagonista. A gente não é o protagonista. A gente é parte, a gente é coadjuvante, protagonista da nossa vida, do que eu controlo, tudo bem. Mas na questão das relações humanas, a gente é uma parte. A gente não é o protagonista. Não é você estar certo e seu pai e sua mãe estão errados. Não é. Seu pai e sua mãe tiveram situações de construção social e biológica que levaram eles a tomar algumas decisões, como você também tem algumas questões culturais e biológicas que fazem você tomar outras decisões. Para você, às vezes, é mais fácil fazer o certo, para o seu pai foi mais difícil fazer o certo, e mesmo assim ele fez, ou não conseguiu fazer, não importa. Nessas relações, não é saudável a gente se enxergar como o ser injustiçado, aquele que o mundo não deu nada, aquele que o pai e a mãe não entendem, aquele que os outros não entendem. Por quê? Porque a gente fica numa espécie de redemoinho. A gente fica num labirinto. E a gente pode ser até um labirinto bem gostoso, porque quimicamente isso é explicado também da neurociência afetiva, explicando quanto a gente gosta de ficar se comiserando, como a gente gosta de ficar nesse lugar. Mas é muito pouco saudável. Você não vai conseguir criar relações, não vai conseguir se analisar, não vai conseguir ser um pouquinho melhor, não vai conseguir sair desse labirinto e ver o mundo, e ensinar outras pessoas a verem o mundo. Então, essa é a atitude mais bonita. Tudo que te acontece, você abraça. A sua dor, a sua felicidade, você abraça. Quando eu conheci meu pai biológico, ele chega, eu abraço ele. Eu digo, deu tudo certo. Minha mãe me cuidou. Eu sei que você teve medo. Eu sei que você não conseguiu. Normal. A gente não incentiva os homens a participarem. Normal, tá tudo certo. Teve uma mulher que me cuidou. Eu sou agradecido demais a ela. Abracei ele seguiu o caminho dele. Eu entendi que a minha história não é uma história do Harry Potter, do Luke Skywalker, não é uma história de um protagonista, que o mundo aconteceu assim, e vejam ele. Eu não faço a jornada do herói. Não é um filme sobre mim, é um filme sobre nós. Por que meu pai tomou essa atitude? Como que a gente pode melhorar a vida dos outros homens para que eles não tomem a mesma atitude que o meu pai biológico tomou? Como que eu posso abraçar meu pai biológico de forma que ele não se sinta repelido, mas compelido a ser melhor amanhã?
ser melhor se ele tiver um filho ou um neto amanhã, aí ele vai correr atrás do tempo perdido. Como que eu posso fazer com que ele não fique ressentido, que ele desperte dentro dele a melhor versão dele? Então, acho que esse é um processo. É a única coisa que a gente controla, essa nossa atitude. E é a única forma da gente sair desse redemoinho de ressentimento, desse labirinto de raiva ou injustiça que muitas vezes a gente acha, né? Eu acho de verdade que o mundo ele não deve nada pra gente. Ele já nos deu um presentão. E Deus assim já nos colocou nesse passeio aqui maravilhoso. Eu abro um mamão e dentro do mamão eu pego semente de mamão, jogo no chão e nasce 1000 mamão. Nasce 1000 frutas, nasce 1000 legumes. Os animais eles se reproduzem, os seres humanos se reproduzem. É um mundo de abundância que Deus nos colocou numa época maravilhosa para estar vivo. E já é um presentaço a gente estar aí. Então ainda ficar pedindo mais, eu acho uma arrogância. O que a gente está aqui para fazer é olhar ao redor, aproveitar o passeio, agradecer o que a gente tem e lutar para a gente melhorar um pouquinho todo dia. Sem dúvida, sem dúvida, isso é tão curador e realmente esse lugar de abraçar todas essas dores, todas essas ilusões de injustiça, todas essas ilusões de ressentimento, não é? E virmos aqui para o nosso centro, para a nossa vida e perceber como deu certo. Se nós estamos aqui, todos aqui neste espaço, é porque deu certo, não é? E eu transporto isso para a minha história e eu sinto que tenho muito esse trabalho a fazer também com o meu pai, porque há muito este lugar de a minha mãe ter morrido quando eu tinha 5 anos, o meu pai ter abafado esse luto para nos proteger, e é quase como se 20 anos depois é que eu fosse destapar aquilo que ele tapou, e porquê que tapaste, não é? E aqui é muito esse lugar de abraçar isso e deu tudo certo, agora isto até é o meu trabalho, agora a minha maternidade é um, é uma. Eu dedico a minha maternidade a esses momentos, não é? À minha mãe e à perda dela e à vida que o meu pai também me proporcionou depois, não é? Então eu sinto que é profundamente curador quando nós respeitamos a vida tal como ela é e dizemos ainda bem que isto aconteceu assim, não é? Eu sinto que só quando eu me liguei a esse lugar de ainda bem que tudo aconteceu como aconteceu, mesmo que sejam mortes, abandonos, separações, quando há esse lugar de abraçar isso, ainda bem que nós conseguimos abraçar isso, ainda bem que isso cabe dentro de nós, que é sinal de uma resiliência enorme e do sucesso da vida em nós, não é? Que nós temos esse espaço interno para acolher isso. Então, eu sinto mesmo para fecharmos é esse lugar de sentirmos esse abraço e ainda bem que tudo é como está a acontecer, não é? Porque nós temos essa capacidade de abraçar isso, então é uma expressão da nossa grandeza, daquele sucesso que nós só podemos agradecer, termos esse espaço dentro de nós infinito, não é? Eterno, infinito, essa vida em nós e o nosso legado. Então, Marcos, olha, estou É isso. Muito obrigado, Margarida. Agradeço de coração. E a todas as mães que estão assistindo ou vendo, inclusive a Jéssica, né, que está aqui com a gente. Vocês falam em direto, né? Ao vivo, né? Sim. Vocês, mães, fazem muito, né? A gente tem que lembrar muito isso. Ah, passei o dia sem fazer nada. Olha, a gente às vezes passa o dia sem fazer nada no escritório lá. Quem faz muito, muito, muito foi a minha mãe lá, que estava realmente presente, amamentando, trocando fralda, cuidando de mim, me educando, me dando sabedoria que até hoje eu guardo comigo. Então, muito obrigado a toda mãe, a todo pai que fica. Sem dúvida, sem dúvida. E vamos nos ligar mais a essa sensação de segurança, de termos aqui a rede pais e mães para nós. Só para fechar, eu quando estava grávida e ia para o meu primeiro parto, algo que me ajudou imenso foi eu passar na rua cheia de gente e ligar-me a isto. Cada pessoa foi um parto, portanto isto é a coisa mais natural do mundo. E agora ligar-me a isto. Cada homem e cada mulher é a mãe e pai aqui representados e eu sinto que isso vai nutrir muito a nossa criança para depois irmos mais crescidos para a educação dos nossos filhos e mais amadurecidos, não é? Então, Marcos, muito, muito obrigada pelo Muito todo o teu obrigado. tempo, disponibilidade, partilhas, continuação de um excelente trabalho. Sou assim mega fã desde que começou toda esta jornada de maternidade e os corações que iluminas é assim mesmo
um legado imenso que, olha, estou assim mesmo de coração cheio também por teres aceito estar aqui connosco. Muito obrigada a todas que estiveram aqui também connosco. Muito obrigada, adorei ouvir-vos. Obrigada, obrigada. Marcos, vemo-nos Obrigado, em breve. O Margarida. Marcos vem a Nos vemos dia 3, Portugal. né? Dia 3 eu estou em Portugal. Estou Sim, em sim, sim. Lisboa e no dia 7 no Porto. Sem dúvida. Quem Parental Talks vão procurar, quem ainda não está inscrito, o Marcos vai estar em Portugal muito em breve, então aqui a trazer mais magia, mais próxima ainda, para que sintamos realmente essa bênção, não é, de nos termos na vida uns dos outros. Então, muito, muito obrigada. Obrigada a todas por aí e Marcos, Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau, continuação do bom pessoal. Tudo de trabalho. bom para vocês. Beijo, Margarida. Muito Muito obrigado. obrigada, Marcos, muito obrigada.